Muito bem, pessoal, muito bom dia. Segunda-feira, 6 de novembro, 7 horas da manhã. Eu ia falar dezembro, ainda não, né? Calma lá, 6 de novembro, mas o ano está indo, está acabando. Tudo bem com vocês? Aliás, sobre ano estar acabando e chegando perto do Natal, eu não sei se vocês viram, ontem eu estava navegando por acaso numa das plataformas dessas de áudio para ouvir música, né? E aí eu vi que a Alanis Morissette gravou a música do John Lennon, que também ficou célebre, né, no Brasil, na voz da Simone, Então é Natal. Então temos já, nesta época do ano, 6 de novembro, a simonização do nosso Brasil e também, por que não dizer agora, do mundo, porque a Alanis Morissette está totalmente simonizada, né? Vocês que estão no chat já estão simonizados? Já estão com aquele espírito natalino? Muito bem, quem está chegando por aí, muito obrigado pela audiência. Este é o Desperta SL. Este programa, para quem não sabe, para quem está acompanhando pela primeira vez, vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, para a gente fazer juntos aqui aquela leitura matinal da imprensa brasileira e mundial, para vocês saírem, ao final de tudo, mais despertos. Essa é a nossa o nosso grande objetivo por aqui pelas manhãs. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, estamos ao vivo também na TVT, TV aberta, em São Paulo, Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual, no radinho, portanto, muita gente que nos acompanha pelo rádio, muito bom dia, quem tem o hábito de acompanhar, de seguir notícias pelo rádio, este programa também, eu sempre falo, é um programa bastante radiofônico, né, eu falo pra caramba aqui, né, pareço um maluco, 1 hora falando sem parar, sozinho, né, ainda mais nesses momentos que eu estou em viagem, como é o caso agora, e aí acabo não tendo os meus companheiros lá do estúdio para fazer algum xiste, alguma piada, né, para deixar o programa um pouco mais, né, conversativo e menos, falativo, mas estamos aqui, tocando esse nosso dia a dia. Também muito bom dia para quem nos acompanha na TV Querimurê, em Salvador, Grande Salvador, na Bahia. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, sobretudo no YouTube. Se você está chegando agora, por gentileza, deixe o seu like, assine o canal e clique no sininho, que é a maneira como você tem para ser avisado ou avisada quando este programa e os demais programas do ICL estiverem no ar. De todo modo, você sabe, né? Quem nos acompanha aqui já sabe, o nosso vasto público já sabe. Aliás, este programa é líder em noticiosos no horário no YouTube no Brasil todo, hein? A gente está fazendo aqui uma audiência sempre muito grande, né? 15 mil pessoas em média no ao vivo aí, né? E terminando o programa, claro que o número é muitíssimo maior, porque vão somando todas as pessoinhas que vão entrando para ouvir e para assistir este programa. Se você puder, compartilhe também este programa com as pessoas que você conhece, né? E, claro, assine o canal, deixe seu like, deixe seu comentário, aquela coisa toda. Ó, rapaziada dos comentários, muito obrigado pela audiência de todo mundo aí. A Cibele, psicóloga, está falando: bom dia, galera do ICL. Estamos começando uma faxina aqui em Vitória, Espírito Santo, escutando vocês. Muita gente nos escuta, aliás, fazendo faxina, fazendo almoço, né? Porque as pessoas nos ouvem e nos assistem de vários lugares do mundo, né? Então, hoje temos aí pessoal de Campo Grande, de Caxambu, saudações tricolores, aliás, parabéns, né, para o Fluminense, que ganhou a sua primeira Libertadores da América, né? Um jogaço contra o Boca Juniors no domingo, no sábado, perdão, né? Bom dia, pessoal de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Guaratinguetá, São Paulo, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Tiradentes, São Paulo, capital, Juiz de Fora, São José do Rio Preto, Jaguaruna, Porto Alegre, Piedade, onde mais? Santana do Parnaíba, Mangueirinha, Paraná, essa eu não conhecia. Eu adoro cidades que eu nunca ouvi falar aqui. Bom dia de Kuala Lumpur. Nossa mãe, Aldair Galvão está em Kuala Lumpur. A Heloísa Girão está em Nova Lima, né? Bom dia de Alta Floresta, Rejane Zabot. Alta Floresta eu conheço, já estive em Alta Floresta. Fui até lá num voo da Azul, muitos anos atrás, para depois ir até Novo Progresso. Lembram o Dia do Fogo, as cidades da queimada monstruosa que teve na Amazônia durante o governo Bolsonaro? O epicentro perdão, não era Alta Floresta, era Novo Progresso. Aí eu acabei indo de carro, né? Ali de Alta Floresta até Novo Progresso, uma viagem de umas 10 horas, eu acho. Foi bastante difícil de chegar até lá. Pessoal de Teresópolis, Jaboticabal, São Vicente, São Paulo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, São Cepé. Tá cheio de gaúcho hoje aqui, gente. Natal, Rio Grande do Norte. Onde mais? Fortaleza, Maringá, São Paulo, João Pessoa, Maceió. Bom dia de Canberra, na Austrália. A galera que nos acompanha também lá do outro lado do mundo, né? Lá o pessoal lá do futuro, né?
pessoal já está no futuro. Bela Vista do Paraíso, Paraná, muito bem, rapaziada. Bom dia de Oslo, Demore. Você ainda está em Oslo? Pergunta a Emília Maria de Andrade Corrêa. Não, não estou mais, já voltei ao Brasil. Muito bem, pessoal. Então, ó, muito obrigado pela audiência. Vai deixando seu comentário, vai chegando por aí, que este programa está começando e tem muita coisa pra gente falar hoje, como sempre, né? Vamos lá, então, ó. Primeira coisa, parabéns pro Fluminense. Queria tocar esse videozinho, ó, que videozinho mais fofinho da torcedora. Olha que bacana, né? O dia lá no jogo tava 1-1, né? Perrengue, olha só, sai o gol do Fluminense. Olha que beleza, ó. Ah, criança em estádio é muito legal, né, gente? Olha que bacana. Vai lá, abraça o papai. Será que é o papai? Será que é o irmão? Não sei, não temos informação. Muito legal, né? Parabéns para o Fluminense, primeira Libertadores do Fluminense, né? Em toda a sua história. Um jogo duríssimo, né? Contra o Boca Juniors. Esse time do Boca esse ano estava um time meia-boca para a gente ficar na piada, né? Eu acompanhei alguns jogos da Libertadores, principalmente para ver o Cavani, né? O Edson Cavani. Eu vi a estreia dele, vi o Campeonato Argentino, vi jogos da Libertadores. Um time mais ou menos, mas é aquela coisa de time argentino, né? Essa história que assim, os caras vão empurrando até o final. O Boca não ganhou nenhum jogo do mata-mata. Passou em todos por pênalti. É um negócio inacreditável, né? Parece o Grêmio, inclusive. Mas chegou na final, né? E levou perigo, fez um bom jogo, né? O Fluminense começou melhor, fez o primeiro gol, mas depois o Boca saiu para o jogo, se ajustou, explorou algumas deficiências do Fluminense na defesa, né? Dominou ali a entrada da área, conseguiu fazer um gol, aliás, um golaço. Aliás, os 3 gols da final, golaços, né? Para quem não viu, o gol do Boca, um golaço, e os 2 gols do Fluminense também, gols muito bonitos, né? Para variar, o Cano fez mais um gol, né? Esse cara é um fenômeno, né? É inacreditável. De onde ele estiver, ele tem uma característica que ele chuta gol sempre, né? Um negócio inacreditável, assim. E aí, jogo muito duro, foi para prorrogação, e aí o Fluminense finalmente conseguiu fazer o seu gol na prorrogação. Um gol do John Kennedy, um golaço também, uma baita jogada do Fluminense, merecido título, baita time Fluminense. Aliás, eu vi esse Fluminense jogar em Buenos Aires, vi o Fluminense jogar lá no estádio, no Monumental de Núñez, né? Que aliás está reformado, tá bonitão, tá bem diferente, né? Eu tinha conhecido o Monumental de Núñez muitos anos atrás, agora ele tá todo. Fizeram um refit, né? No Monumental de Nunes. Fui lá ver River Plate e Fluminense, né? O jogo pela Libertadores, aliás, né? Casa lotada, um jogaço também. Então, parabéns aí para o Fluminense. Muito bem, vamos lá então, pessoal. Com mais de 200 medalhas, o Brasil tem sua melhor participação na história dos PANs em Santiago. O Brasil terminou os Jogos Pan-Americanos de Santiago em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Foram 205 conquistas, 66 medalhas de ouro, 73 de prata e 66 de bronze. O país alcançou o objetivo do Comitê Olímpico Brasileiro de repetir o segundo lugar na classificação, assim como fizeram em Lima 4 anos atrás. No Peru, porém, foram 171 medalhas ao todo, né? E agora a gente está falando de 205 medalhas. Eu ia falar 200, né? 200 não. 205 medalhas. Ai, ai. Algumas vieram de forma totalmente inesperada, como a prata no beisebol masculino. A Colômbia ficou com ouro, mas na trajetória o Brasil venceu Cuba, uma potência no esporte. O Brasil também ganhou bronze na pelota basca, esporte completamente desconhecido no Brasil, com um atleta que nunca pisou no país. Felipe Otengui nasceu no País Basco, francês, mas tem mãe brasileira e por isso disputou os Jogos Pan-Americanos pelo Brasil. Além da surpresa no beisebol, o Brasil também teve bom rendimento em outros esportes coletivos. Ouro no futebol masculino, no vôlei, no basquete e no handebol feminino. Prata no handebol masculino, no vôlei feminino e no polo aquático masculino. E bronze no basquete masculino, no rugby feminino e no polo aquático feminino. Legal, né? Excelente participação do Brasil, né? Já de olho aí nas Olimpíadas de Paris, né? Que acontecem no ano que vem. Além da competição em si, os Jogos Pan-Americanos classificaram atletas para os Jogos Olímpicos de Paris. O caso da tenista Laura Pigossi, ouro em Santiago, e do time de handebol feminino, por exemplo, são os classificados. A edição também foi despedida de alguns atletas, como Isaquias Queiroz, da canoagem, que ganhou a prata em Santiago, e da boxeadora Bia Ferreira, que ficou com ouro, né? Pô, Isaquias, lamentável, né, que Isaquias
não vai participar das Olimpíadas de Paris, né? O Isaquias, fenômeno brasileiro, né? Aliás, mereceria mais, né? Mais falação dessa despedida do Isaquias, né? Viu-se pouquíssima coisa, pouquíssima cobertura em relação a isso, né? O Brasil realmente, assim, se não for futebol, é difícil a gente tratar bem nossos atletas, né, gente? Não estou cobrando heroísmo nem nada, acho um pouco bobagem essa história de heroísmo no esporte, né? Herói é qualquer outra coisa, né? O esportista não é um herói, tá? Na minha opinião, tá? Eu sou meio crítico em relação a isso. Agora, o Isaquias é um fenômeno absurdo, né? O que o Isaquias fez nas Olimpíadas, na última Olimpíada, foi um negócio incrível, né? É uma pena que a gente não vai mais poder ver ele disputando competições. Mudança climática reduz a neve e altera a produção de vinhos na Argentina. Este programa, vocês sabem, está sempre muito atento à emergência climática, né? Em frente a uma fileira sem fim de oliveiras, Gabriel Guardia, 50 anos, lembra a imagem dos campos cobertos de neve. Quando eu era um menino, diz ele, era impossível plantar em algumas áreas, conta o enólogo, que hoje trocou o cobertor que usava na época de infância pelo ar-condicionado na hora de dormir. Ele é um dos produtores de Mendonça, né, na Cordilheira dos Andes, a cidade que é muito conhecida pelos vinhos, pelos famosos vinhos argentinos, né? A cidade convive há tantos anos com falta de água que nem chama mais a situação de seca, diz aqui a reportagem publicada pela Folha de São Paulo de hoje, né? Isso por conta, claro, das mudanças climáticas. E aqui tem alguns gráficos mostrando que a temperatura deve subir ainda mais na região até 2050 e as chuvas devem diminuir. Qual o grande problema disso tudo? A região depende do degelo para encher os rios, inundar os reservatórios, abastecer a população e irrigar as plantações, também castigadas por eventos extremos cada vez mais longos, intensos ou frequentes. Por isso, algumas das melhores vinícolas e olivícolas do mundo têm precisado se adaptar aos novos tempos. Gente, vai bater em todo mundo. Eu tenho falado, o pessoal tem gente que acha que vai se livrar desse negócio, tem gente que tem grana pra caramba, que acha que vai dar um jeito, que acha que vai ter um lugar para se esconder, né? Tem a galera que o pessoal do agro sempre fala, né? Tem gente boa, tem gente bacana no agro, tem gente que não é, como em todo setor da economia, né? Vamos lá, né? Agro, grosso modo, MST é agro também, né? Essa coisa de que agro é só lá o Blairo Maggi, que é um dos maiores plantadores do mundo, é falso, né? Agora, tem gente que sim, achou que ia tocar o terror, fazer o que quisesse, tacar fogo, entupir de pesticida, consumir toda a água dos rios da região, e ia dar bom, ia dar beleza, não tem aquecimento global, não tem emergência climática, não tem nada. Vocês estão vendo que a coisa está indo para um lado que eu sempre tenho falado. Isso aqui não se resolve com uma eleição, não se resolve com uma reportagem em jornal, nem nada. Isso aqui, para resolver, tem que começar algo que não se começou ainda, que é começar a resolver, e a gente não sabe onde vai parar. Essa é a grande verdade. Estamos em terreno desconhecido, né? Eu já li várias matérias aqui sobre emergência climática, aliás, uns 2 meses atrás, teve uma reportagem, não me lembro exatamente de qual veículo, né? Mostrando uma entrevista em várias entrevistas com vários pesquisadores, os mais renomados pesquisadores do clima do mundo, e hoje eles são quase unânimes em falar que nós entramos em terreno desconhecido em relação à emergência climática. De fato, nem mesmo eles sabem onde a coisa vai parar. Não se sabe se vai poder ser revertido esse quadro no médio prazo. No curto, esquece, né? Vamos lá para o UOL. Celulares e TVs podem ficar mais caros com a seca na Zona Franca de Manaus. Estou falando que vai pegar todo mundo, gente. Vai, segue negando, segue fazendo de conta que nada acontece. O preço de celulares e televisões pode ficar mais caro devido à seca no Amazonas. Esses produtos têm alta concorrência, baixa margem de preço e, por isso, os produtores podem precisar repassar aumentos dos custos de transporte ao consumidor final. A seca no Amazonas está dificultando o transporte na Zona Franca de Manaus. A maior parte da produção da região é feita por meio de rios e, com baixo nível de água, houve a suspensão do transporte via navios. Há um problema de entrada de insumos e de saída de produtos prontos para a venda. O El Niño intensificou a seca característica desse período do ano na região e reduziu o nível da água dos rios.
Vamos lá, notícia publicada hoje pela Bloomberg Linha, um serviço da Bloomberg Internacional que está instalado no Brasil desde o ano passado, né? Fazia tempo que a gente não lia a notícia deles aqui. Porque a era de ouro de férias na montanha na Europa está perto do fim. Olha que interessante isso aqui. Eu já tinha lido alguma coisa parecido com isso, até aqui no programa, né? Olha só. A Vila Francesca de Chamonix tem sido o próspero centro do montanhismo europeu por mais de 300 anos. Mas as mudanças climáticas têm alterado as estações outrora confiáveis que sustentam a importante indústria turística da região. Os Alpes aqueceram cerca de 0,5 graus Celsius por década desde os anos 80, segundo o Centro de Pesquisas de Ecossistemas Alpinos. Isso tornou algumas das rotas mais usadas ainda mais perigosas e às vezes impossíveis de escalar, à medida que o risco de deslizamento de rochas aumenta e os glaciares derretem. Embora essas mudanças possam ser imperceptíveis para dezenas de milhares de entusiastas do alpinismo que chegam todo verão na região, guias de montanha como Danny Mensick estão começando a ficar preocupados. O verão passado foi louco, diz ele, foi o verão negro para o alpinismo nos Alpes. O turismo representa cerca de 2/3 da economia local em Chamonix. A cidade registra 8 milhões de pernoites por ano, gerando 850 milhões de euros em gastos diretos. O Mont Blanc, a montanha mais alta dos Alpes e uma das mais conhecidas, né? Para quem não sabia, sim, o Mont Blanc uma montanha, não é uma caneta. É um grande atrativo, com mais de 20 mil alpinistas por ano, pagando cerca de 2 mil euros cada um. Né? As condições pioraram tanto que em 2022, que a Associação de Guias de Montanha, incluindo a Compagnie de Guides de Chamonix, de Guide, deve ser assim, né? Não sei, não falo francês, a mais antiga do mundo, pararam de liderar grupos pela rota mais popular do Mont Blanc por várias semanas durante a temporada de pico. O prefeito de Saint-Gervais, o município por onde passa a rota, propôs que os alpinistas que ignorassem os avisos, né, os avisos de cuidado ou de não uso de certas rotas, tivessem que pagar um depósito de 15 mil euros para cobrir possíveis custos de resgates e de funerais. Então, a coisa, de novo, vai chegar em todos os lugares. Rotas de alpinismo conhecidas no Mont Blanc há mais de 300 anos, tá aí a baboseira para quem fala, né? Não, mas isso é cíclico, já aconteceu antes, primeiro esquenta e depois esfria, é normal, vocês são alarmistas. Bom, vai lá falar com as pessoas que estudam o Mont Blanc e as rotas de alpinismo conhecidas no Mont Blanc e na cadeia de montanhas dessa região dos Alpes, né? Os Alpes aqui são Alpes franceses e suíços, né? 300 anos que essas rotas eram usadas para turismo e alpinismo. E agora é a primeira vez que se registra na história que elas se tornaram perigosas por conta do degelo e do risco de deslizamento. Muito bem, Alexandre de Moraes leva ao plenário físico julgamento de réu por ataques do 8 de janeiro. O ministro pediu destaque no julgamento de um dos réus pelos ataques e agora será levado ao plenário físico da corte. O caso envolve Eduardo Zeferino Englert, 42 anos, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e estava sob análise do plenário virtual. Ele foi preso em flagrante dentro do Palácio do Planalto durante os atos golpistas. Relator das ações do STF sobre o julgamento do 8 de janeiro, Moraes pediu destaque neste domingo, portanto conhecido também popularmente como ontem. O caso será avaliado em sessão presencial no tribunal. O Supremo já condenou 20 réus com penas que alcançam até 20 anos por causa dos atos golpistas promovidos por apoiadores do ex-presidente e agora já duplamente, né, inelegível Jair Bolsonaro. Os julgamentos foram feitos no plenário físico e também no plenário virtual. Muito bem. Edital de emendas empaca em Congresso com fartura de verba gasta sem critério. Essa manchete da Folha, é a manchete da Folha de hoje, tá? A manchete, a construção da manchete é horrível, tá, gente? Eu sei que ninguém vai querer ler isso aqui depois de ler essa manchete, né? Nem eu tive vontade de ler, eu só tô lendo porque é o meu trabalho, tá? Mas, ó, manchete muito ruim da Folha, tá? Mas eu vou ler a notícia para vocês entenderem como é importante isso aqui e tem a ver como o Brasil está sendo tocado, principalmente desde os anos Bolsonaro.
né? A questão do orçamento secreto, das emendas, aquela coisa toda que a gente sempre fala, tem uma separação clara, a gente não vai demonizar emenda. Emenda é um instrumento da democracia, um instrumento de governo, né? Muitas vezes tem umas matérias que, né, o governo liberou não sei quantas emendas. Sim, o trabalho do governo é liberar emendas para os parlamentares, não há problema nenhum nisso. O problema é a maneira como essas emendas e como esse dinheiro está sendo utilizado. Essa matéria da Folha, matéria importante, hoje assinada pelo repórter Ranier Bragon, obviamente o título não foi dele, o título sempre é feito por editores, esse título é horrível, não dá para entender absolutamente nada do que está escrito nele, mas vamos lá que vocês vão sacar o que está rolando aqui, tá? Deputados e senadores mais que dobraram nos últimos anos o poder de direcionar as verbas do orçamento federal. Mas isso não tem sido acompanhado pela adoção de medidas de transparência, por critérios ou muito menos pela participação popular. Iniciativas batizadas como edital de emendas ou emendas participativas são adotadas há alguns anos por pouquíssimos congressistas, cada um com um modelo diferente. Na regra geral, cada deputado ou senador decide por conta própria e dentro dos gabinetes o direcionamento das verbas bilionárias, né? Esse ano são previstos quase 50 bilhões de verbas, cerca de um quarto de tudo que o governo federal tem para o uso livre, ou seja, o governo federal todo ano tem um orçamento. Esse orçamento, a imensa maioria dele, está bloqueado por uma série de questões. Gastos obrigatórios, pagamento de dívida pública, uma série de coisas. O espaço que o governo federal tem, quando a gente vai lá e elege um governo, como foi eleito o governo Lula, o espaço que o governo federal tem para gastar dinheiro é muito pequeno em relação ao orçamento, tá, gente? Isso não é só esse ano, isso é histórico no Brasil há muitos anos, há décadas já, na verdade, tá? Aí, hoje, o que acontece? Hoje, dessa grana toda, os parlamentares controlam já um quarto desse orçamento. Qual o grande problema? Enquanto o governo federal tem uma série de regulamentos, regulações, legislações e tal que precisa cumprir para investimento de verba, por exemplo, dinheiro do Ministério da Saúde, tá? Ali para você fazer uma licitação, para você mandar dinheiro para algum lugar, para isso, aquilo, você tem os técnicos, você tem análise técnica. Claro que sempre tem coisa que escapa e tem coisa que é feita mal feita, tá? Mas assim, no geral, a administração pública, ela é extremamente burocrática. Gente, quem não trabalhou com administração pública, vocês não tem noção. É extremamente burocrática para você conseguir liberar uma verba. Não é fácil. Não é fácil, de fato, assim. Tem Tribunal de Contas, tem CGU, tem, sabe, tem 1 milhão de coisas, tem agência reguladora, tem isso, tem aquilo, tem estudo técnico, tem edital, tem. É muito, muito complexo para você conseguir fazer liberação de verbas através dos ministérios, por exemplo. Qual é a grande vantagem disso? Você consegue identificar com muito maior precisão onde precisa investir o dinheiro. Porque, eventualmente, não precisa abrir uma nova UPA no bairro tal, porque tem uma UPA a 1 quilômetro e 200 metros daquele bairro, num outro lugar. Né? A 10 quadras daquele lugar ali já tem uma UPA. Talvez você não precise, a população dali já está plenamente atendida por uma UPA. Né? Então você precisa abrir uma UPA num outro lugar, num outro estado, numa outra cidade, né? Então, isso é o que faz, em geral, a grana quando é usada pelos ministérios, tá? Isso aqui, ó, em tese, mas na prática é assim também, tá bom? Tem desvios, tem problemas, tem corrupção, tem um monte de coisa. Claro, sempre teve, tá? Agora, tem mais controle em relação a isso. O dinheiro na verba dos parlamentares, a verba na mão dos parlamentares, qual o problema? Os parlamentares mandam para onde interessa a eles, sem decisão técnica nenhuma. Então vamos lá, a cidade me deu 20 mil votos, então eu vou construir um estádio de esporte lá. Ah, mas já tem um estádio de esporte a 3 quadras desse. Não interessa, ano que vem tem eleição. Pronto, né? Pô, não seria melhor mandar esse dinheiro para um outro lugar do estado? Não, não, mas outro lugar não, outro lugar só me deu 2 mil votos. Então aquela população eu vou deixar sofrer um pouquinho, eu vou botar dinheiro onde o pessoal votou em mim, né? Então viram uso de interesses particulares. A Folha identificou apenas 11 deputados e senadores que estabelecem alguma espécie de regra pública para a definição da distribuição das verbas. Só 11, tá? Dos 500 e com senadores, 600, né? Apenas 11 são os que têm critérios mais claros e transparentes
para a distribuição das verbas que tem em mãos. Eu vou até ler o nome aqui dos deputados e de senadores, porque eu acho importante, tá? Tem pessoal do Novo, tem pessoal do PSOL, etc e tal, mas isso aqui é uma coisa importante e realmente nesse caso essas pessoas estão fazendo a coisa certa. Então vamos lá. Adriana Ventura do Novo, Camila Jara do PT, Gilson Marques do Novo, Marcel Van Hatten do Novo, Sâmia Bonfim do PSOL, Tabata Amaral do PSB, Túlio Gadelha da Rede e Vitor Lippe do PSDB, além dos senadores Alessandro Vieira, do MDB, professora Dorinha Seabra, do União Brasil, e Rodrigo Cunha, do Podemos. Esses são os que têm uma gestão mais transparente. Isso é 2% dos parlamentares. Os outros 98% mandam dinheiro para redutos eleitorais, que não necessariamente cumprem os objetivos de dar ao povo o que o povo precisa. Olha, para a gente depois pular de assunto aqui, olha só a frase do deputado Joaquim Passarinho, que foi ouvido pela Folha. Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Olha o que o deputado falou. O parlamentar, diz ele, tem que atender a sua base. A consulta popular aconteceu em 2022. Ou seja, em 2022 o pessoal votou em mim, então agora eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. Não preciso agora ficar vendo onde é que eu vou colocar, aquela coisa toda. Não precisa. Análise técnica. Não vou fazer isso. Já votaram. Isso que o deputado está dizendo é isso aqui, ó. Já votaram em mim. Agora eu faço o que eu quero com esse dinheiro, tá? Eu estou traduzindo o que ele falou aqui. Segue a fala do deputado, atenção. Se eu faço a consulta, essa consulta pública, né? Ou seja, se o deputado vai lá e consulta a população, ei, onde vocês acham que eu tenho que investir esse dinheiro aqui, essa verba que eu tenho, né? Pode fazer uma consulta pública, existe esse instrumento. Tanto é que 11 parlamentares o usam com alguma frequência. Agora, o deputado Joaquim Passarinho, ele simboliza os outros 98%. O que é que ele diz aqui? Aspas dele. Se eu faço a consulta pública, eu sou obrigado a dar 2 milhões para uma cidade que só me deu 2 mil votos. E aí eu vou ter que dar só 100 mil para uma cidade que me deu 20 mil votos. O que é que eu vou dizer para esta última cidade? Afirma o deputado Joaquim Passarinho. Assim, ó, eu tenho saudade do cinismo na política. Vocês não têm saudade? Eu tenho muita saudade do momento que os políticos eram cínicos, né? O cara poderia ter dado qualquer outra desculpa e a gente estaria falando aqui que ia ser uma desculpa furada. Mas a beleza dessa coisa toda é que não tem desculpa nenhuma. O deputado está falando claramente aqui, ó, eu não vou fazer consulta pública, eu não vou ouvir área técnica, eu não me importo com isso não é problema meu. Vocês já votaram em mim, agora eu faço o que eu quiser com essa verba e como eu vou usá-la. Ele diz claramente aqui, eu não vou correr o risco de fazer consulta pública e ter que mandar mais dinheiro para uma cidade que não votou em mim. Então, dane-se a cidade que não votou em mim. Ah, precisa de uma UPA lá na cidade. Dane-se. O pessoal tem que ficar se enfiando em ambulância, em carro da prefeitura, para fazer 500 quilômetros para fazer consulta no dentista, porque não tem dentista público lá. Dane-se, entendeu? A molecada fica a tarde toda fora da escola, não tem onde ir, porque não tem uma praça decente na cidade. Dane-se. Por quê? Porque vocês não votaram em mim. Dane-se. É escandalosa essa matéria da Folha hoje, matéria muito boa, né? Só no caso desse parlamentar, por exemplo, Joaquim Passarinho, ele teve o poder esse ano de direcionar 44 milhões em emendas. 44 milhões em emendas. E fez a divisão rigorosamente na proporção da votação que teve. Tá? Prefeitos me procuram às vezes. Eu saco o mapa de votação e vejo. Olha só, sincericídio sensacional, né? Muito obrigado, viu, Joaquim Passarinho. O senhor facilita muito a vida do brasileiro que quer entender como as coisas estão sendo feitas no Brasil hoje, tá? Vamos lá para o que falou Joaquim Passarinho, de novo. Lembrando, ele representa 98% dos parlamentares brasileiros. Prefeitos me procuram às vezes, diz ele. Eu pego o mapa de votação e vejo, né? Pego o mapa de votação e vai lá ver onde é que ele fez voto, né? Aí eu digo, só tive 80 votos lá. Na hora da eleição, ele fechou lá com outro candidato, né? Que era concorrente a deputado. E agora que é emenda, não dá. Então, assim, gente, de novo, o deputado foi eleito para fazer trabalho pelo seu estado. Pelo seu estado. Não existe deputado da cidade. O deputado federal, ele é eleito por estado.
Então, o Joaquim Passarinho, ele é um dos deputados federais do Pará, do estado. Mas aqui, claramente, ele facilita a vida de todo mundo, para a gente não achar que é interpretação minha, porque não é, é o que ele está falando. Ele vai lá e olha e fala: não, é o seguinte, só tive 80 votos na cidade lá. Agora vocês querem emenda? Não vai ter emenda. Não vai ter emenda. Então é um negócio inacreditável. Ai, ai, ai. Como conserta isso aqui? Boa pergunta, né? Boa sorte. Boa sorte pra gente, aliás. Vamos lá, a STF investiga a família de deputado por suposta lavagem de dinheiro após pedido da CPI da Covid. Um desdobramento da CPI da Covid resultou na abertura no STF de um inquérito sobre suposta lavagem de dinheiro e de corrupção passiva envolvendo o deputado federal Fausto Santos Júnior, do União Brasil do Amazonas. Os autos foram distribuídos no dia 30 de outubro para o ministro Dias Toffoli e estão sob segredo de justiça. A investigação, que inicialmente tramitava no STJ, foi aberta a partir da solicitação do Omar Aziz, o senador que presidiu a CPI da Covid em 2021. A PF, Aziz levantou desconfiança sobre o suposto favorecimento da conselheira do TCE, né, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Yara Amazônia Lins Rodrigues, a empresas que atuaram na saúde no Amazonas durante a pandemia em troca de vantagens indevidas. Yara, que tem foro no STJ, é a principal investigada, mas o caso avançou sobre seus familiares. Um deles é o seu filho, Fausto Santos Júnior, que tomou posse na Câmara dos Deputados este ano. O deputado foi associado a suspeitas de relacionamento a Yara após informação de relatórios financeiros do COAF apontarem movimentações suspeitas na sua conta, né? Então, há indícios aí do uso, né, do dinheiro da pandemia por essa juíza e por seu filho, deputado Fausto Santos Júnior, né? O deputado, aliás, ouvido pela Folha, ele confessou que há sim indícios de crime, né? Mas também disse que tem perseguição política contra ele. Apagão em São Paulo chega a 60 horas com 413 mil imóveis às escuras. Após 60 horas desde o temporal que atingiu São Paulo na última sexta-feira, 413 mil endereços ainda seguem sem energia na capital. A informação foi emitida pelas empresas que administram o abastecimento elétrico na noite de ontem. Significa dizer que 413 mil imóveis entre residências e comércios enfrentam o primeiro dia útil da semana às escuras. Fato que tem gerado indignação em parte da população. Em parte, porque a outra parte não está indignada, tá achando bom, será? Ainda de acordo com os dados mais recentes enviados à Folha, o total de domicílios afetados em algum momento após a chuva chegou a 4,2 milhões em todo o estado. O governador Tarcísio lamentou as mortes no Twitter, aquela coisa toda, né? E na tarde de ontem, o Tarcísio também afirmou em publicação que a falta de energia, que ainda afeta parte do território paulista, não prejudicou a aplicação do Enem. E aí, gente, a beleza é que é o seguinte, né? Matéria aqui da revista Fórum, super importante para a gente entender o contexto das coisas, né? Por que é que a cidade está 60 horas sem luz, né? Enel, que é a empresa de energia privada, né? Que toma conta de parte da energia elétrica de São Paulo. Para quem não sabe, um conglomerado italiano, né? Então o Brasil conseguiu fazer uma grande proeza, incrível, né? Talvez seja um case mundial, não sei se há em outros lugares do mundo, talvez exista, mas o Brasil é um case mundial, onde nós pegamos empresas públicas e privatizamos essas empresas públicas para empresas públicas de outros países. Veja que beleza, né? Então você pega ali negócio de gás, distribuição de gás no interior de São Paulo. Quem é que compra? A empresa pública italiana, né? Então, assim, ou os países que têm empresas públicas fortes ainda e que estão comprando empresas públicas brasileiras nas privatizações, ou eles são um bando de otário, ou nós é que somos, né? Vocês podem votar nos comentários aí quem vocês acham que são os otários nessas questões. A Enel, empresa privada, privada mais ou menos, né? Italiana que opera energia elétrica mista, a Enel. Viu a revista Fórum? Tem que ver a composição societária da Enel, tá?
É que a empresa comprou, né, na privatização, ela privatizou para si a energia de São Paulo, tá? A empresa italiana que opera a energia elétrica na São Paulo reduziu cerca de 36% dos seus funcionários desde 2019, somando terceirizados e contratados. Leandro, por que São Paulo está 60 horas sem luz? Vamos ler de novo. A Enel reduziu 36% os seus funcionários desde 2019. Desde sexta-feira, milhões de pessoas de São Paulo estão com problema no abastecimento elétrico. Segundo informações da CNN, desde 2019, a empresa tem reduzido drasticamente o seu pessoal para redução de custos, apesar do aumento de mais de 7% do número de consumidores. Então é isso que essas empresas fazem. Aliás, isso é um clássico da administração de empresas quando elas compram ou tomam controle de alguma concessão. Isso é um clássico. Você vai lá, tem uma empresa pública. Você vai lá, compra a empresa pública. O que é a primeira coisa que você faz? Demissões. Primeira coisa. Por quê? Porque a demissão, ela mostra um efeito imediato no balanço. O jeito mais rápido de você conseguir melhorar o seu balanço é demitindo pessoas. Sabiam disso? Então você vai lá, você compra uma empresa pública. A empresa pública tem 5.000 funcionários. Você assume, você vai lá e corta 1.000. Você vai para 4.000 funcionários. O que acontece? O seu balanço melhora muito, muito. É o jeito mais fácil que um CEO, por exemplo, tem de entregar resultado. Sabiam disso? É muito mais difícil captar cliente, conseguir reduzir custos marginal, procurar outros fornecedores, né? Melhorar a performance no geral. Muito mais difícil fazer isso. Muito mais difícil. Aumentar preço é mais complicado, porque pode ter reação pública e tal, não sei o quê. Você vai lá, demite 1.000 funcionários. O seu balanço melhora, que é uma beleza. E não melhora pouco, não, melhora muito. Né? Melhora muito. O que acontece? A operação continua funcionando. Uma operação que tinha 5.000 funcionários, ela continua funcionando com 4. Claro que continua. Todo mundo que já trabalhou em empresa, que trabalha em empresa, sabe como é que é. Você tem 5 colegas no seu departamento, na sua empresa aí, privada, pública, tanto faz. Tem 5 colegas. Se sair um, o seu departamento vai continuar funcionando ou não vai? Claro que vai. Você sabe como que é. Você e os seus 3 colegas remanescentes, vocês vão dar um jeito, vão pegar o trabalho que o outro colega fazia, entubar, né? Fazer mais horas aí, trabalhar em casa, fazer home office, trabalhar final de semana, dar o seu jeito, reduzir a hora de almoço, sei lá o quê, vai continuar funcionando. Claro. Qual o problema? O problema é quando o bicho pega. Temporal em São Paulo, queda de luz, milhões de pessoas sem energia elétrica. Aqueles 1.000 funcionários que tinha antes, não tem mais. E aí, fisicamente, o cara que vai subir em poste lá para arrumar fio, ele não consegue se duplicar em 2, em 3, em 4. Então vai demorar mais mesmo, vai ter mais problema mesmo. A gente está vendo acontecer no Rio Grande do Sul a mesma coisa, né? A mesmíssima coisa, aliás, em relação à energia elétrica também. Então não tem mágica nisso, gente. Defende privatização, vai que vai, né? Muito bem, vamos lá. Egito mantém saída de Gaza fechada para estrangeiros, matéria da Folha de São Paulo de hoje. Essa matéria tem um problema, tá? Esse título tem um problema, eu vou explicar por quê. Primeiro eu vou ler a matéria, depois eu vou explicar o problema que tem o título. Vamos lá. Pelo segundo dia seguido, atenção, o Egito manteve sem atualização a lista com autorizações para a saída de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade da faixa de Gaza de seu território para o país árabe nessa segunda-feira. Aliás, esse primeiro parágrafo também hoje está difícil, viu, jornalismo? Que coisa dura de ler isso aqui, hein? Mamma mia. Com isso, o grupo coordenado pelo Itamaraty, qual que é o grande quiprocó? Está esperando lá na fronteira, né? Está no Egito, esperando os brasileiros que ainda estão presos em Gaza e estão presos por quem? Por Israel. Porque é que essa matéria aqui é uma matéria informativa, ela informa que a fronteira não está aberta, não há novas listas, não tem autorização para sair e tal. Tudo bem, matéria informativa. Qual o grande problema disso aqui? O problema é que o título fala: Egito mantém saída de Gaza fechada para estrangeiros. Tá? Esta manchete está errada. Fundamentalmente errada. Por quê? Não é o Egito que controla a fronteira. Querem ver como não é o Egito que controla a fronteira? Está na própria matéria. Aqui, ó.
O Egito pausou a operação de extração de pessoas de Gaza, que depende de um sistema de autorizações que sobrepõe. Depende da autorização do Egito, depende da autorização de Israel, depende da autorização dos Estados Unidos e depende da autorização do Catar. Todos esses são mediadores dessas saídas. Mas, fundamentalmente, depende de quem? Depende da autorização de Israel. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, uma entrevista que foi feita no ICL Notícias, primeira edição, uns 15 dias atrás, mais ou menos, tá bom? A gente estava no crescente ali da cobertura desse conflito. Uma entrevista que foi feita com o embaixador brasileiro em Israel, portanto, é uma informação oficial, não é o que eu acho, não é o que ele acha, não é o que a Folha acha. Opa, caiu uma luz minha aqui. Tá tudo certo aí, Jimmy? Deu um apagãozinho aqui, aí, ó, São Paulo. Tudo certo. Então beleza, vamos seguir. Tá bom. Tivemos o nosso mini apagão hoje aqui. Vamos lá. Então, por que essa manchete da Folha está errada? Egito mantém a saída fechada. Porque a decisão de abrir ou não a fronteira para a saída de pessoas é de Israel e é uma decisão militar. Jimmy, coloca pra gente o trecho da entrevista com o embaixador brasileiro em Israel no ICL Notícias, primeira edição. Vamos lá ver isso. Ninguém pode prever. É quando os militares decidirem, acharem que, como suponho, que é seguro o suficiente abrir a fronteira. E, em segundo lugar, o que acontece é o seguinte: você tem uma fronteira para sair e uma fronteira para entrar. Né? A fronteira para sair está nas mãos dos israelenses. Para entrar, está na mão dos egípcios. Em princípio, pelo que a gente sabe, os egípcios já concordaram com a entrada dessas pessoas, desses estrangeiros. E nós estamos só aguardando o Israel dar o ok. Muito bem, mas claro, impossível, né? Por que é que a manchete da Folha está errada? Porque a manchete da Folha coloca a decisão de abrir ou não a fronteira em cima apenas do Egito. Egito mantém saída de Gaza fechada. Não é uma decisão do Egito. Está aí Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel. Isso é uma informação dada exclusiva para o ICL Notícias, primeira edição. Está claro, há um controle da saída feito por Israel. Isso é uma decisão militar de Israel. Portanto, nós temos hoje lá quase 30 brasileiros e brasileiras presos na faixa de Gaza, que estão presos por Israel na faixa de Gaza. Se algo acontecer a estes brasileiros e brasileiras, se tiverem problemas, alguma doença, se forem bombardeados, se morrerem de fome, se morrerem de sede, né? Se tiver algum problema com eles, a responsabilidade é 100% de Israel. Eu já falei isso aqui no programa 1 milhão de vezes. Só que eu quis trazer de novo essa história porque, de novo, uma manchete publicada pela imprensa brasileira está errada. Gente, basta ouvir as pessoas, né? Eu sei que tem uma dificuldade extrema da grande imprensa brasileira em citar a imprensa independente. Eu já nem reclamo mais disso, já reclamei sobre isso a vida toda, já cansei de reclamar sobre isso e já não reclamo mais também. Eu já nem reclamo mais quando os caras não prestam atenção no que acontece fora do quadradinho deles e também já nem acho legal quando falam, né? Quando falo, eu já acho também, também não precisa falar, também não quero, também. É legal a gente não precisar mais de fato, né? Não precisamos mais. Quantas pessoas estão vendo nosso programa agora? Vamos ver como é que está a nossa audiência para mostrar que a gente não precisa mais? O pessoal está monitorando a nossa audiência aqui. Como é que estamos aqui de audiência? Ó, temos exatamente 12 mil pessoas ao vivo vendo este programa agora, 7h43 da manhã. Tá? Chegamos com alguma frequência mais próximo do final do programa a 15 mil pessoas. 16 mil pessoas. A audiência está crescendo, ela vai crescendo porque as pessoas vão acordando mais tarde e começam a ver o programa, por exemplo, às 7h45, mas começa do começo. Então a gente não precisa mais, de fato, tá bom? Não precisa. Eu só acho mau jornalismo. Isso aqui, na minha opinião, tá? É mau jornalismo. E não é a minha opinião que a manchete está errada. Isso aí não é a minha opinião. Vocês acabaram de ver aqui o Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel, falando que a decisão de abrir a fronteira para a saída de pessoas de Gaza é uma decisão militar de Israel. Ponto.
tá bom? Pela milésima vez tentando fazer aqui a nossa parte, para pelo menos, né, a nossa audiência aqui, que saia do programa bem informada, né? Quem consome a grande imprensa no geral, que não está por aqui com a gente, vai ficar com a informação errada de que depende do Egito a abertura dessa fronteira. Uma matéria importante, uma matéria mais longa da BBC News Brasil, não vou ler a matéria aqui, mas deixando aqui como sugestão para que vocês leiam, né? Aliás, no sábado encontrei bons amigos, né? Um encontro maravilhoso no sábado, tive um sábado incrível. Mandar um beijo, um abraço para todo mundo que estava reunido lá. Vocês sabem quem são, não vou falar os nomes aqui, né? Mas vocês sabem quem são. E aí ficaram tirando onda comigo lá e falaram: pô, Leandro, você não lê todas as notícias de manhã que tem que ler, aí você fica mandando as pessoas lerem, né? Mas é isso aí mesmo, né? Porque assim, vocês estão vendo o meu navegador aqui, né? Quantas abas tem aberta nessa desgraça aqui, né? Deve ter umas 20 por baixo, né? Então não dá tempo de ler tudo. Mas eu sugiro que vocês leiam, tá bom? Como o conflito em Gaza está afetando a guerra na Ucrânia, porque, claro, a guerra na Ucrânia passa agora a não ser mais a grande prioridade da Europa e dos Estados Unidos. Há um outro conflito para alimentar com armamentos, com munições e com financiamento. Então, isso é uma preocupação na Ucrânia também. Soma-se ao fato de que, no final de semana, um general, né, o comandante-chefe, né, das Forças Armadas da Ucrânia, ele falou que a guerra atingiu aquele ponto de empate, tá? Isso o militar ucraniano falando, né? Ele deu uma declaração no final de semana. O general Valery Zaluzny, acho que é assim que fala o nome dele, né? Deu uma declaração que chegou-se num ponto, né? Que agora essa guerra na Ucrânia, ela não vai andar nem para um lado nem para o outro. Ela vai ficar estacionada onde ela está. E só vai ter alguma mudança significativa por alguma intervenção tecnológica, o que significa usar armas mais poderosas. Por exemplo, se a Rússia resolver usar algum tipo de arma atômica, né? Então, assim, o próprio exército ucraniano já está falando já está colocando esse cenário. O que é que significa? Que agora sim, eventualmente, as conversas para um cessar-fogo podem começar a andar. O Zelensky declarou no final de semana, tá aqui publicado no jornal inglês The Guardian, né? Negou, né, o seu próprio general, falou: não, o general tá falando bobagem, a guerra não tá parada, não. Tipo assim, não, a gente segue aqui na resistência e a gente segue combatendo o exército russo, né? O Zelensky, claro, não está querendo negociar nenhum tipo de cessar-fogo. Por quê? Se tiver um cessar-fogo agora, grandes porções do território ucraniano ficarão com a Rússia. Porque a Rússia avançou, não avançou tanto na sua invasão, né? Não avançou tanto na invasão quanto imaginava que avançaria. A Ucrânia conseguiu oferecer uma boa resistência ali. Lembrem que na primeira semana de invasão russa, tinha analista político no Brasil falando que a guerra ia acabar em uma semana. Vamos lembrar disso. Kiev já estava cercada, que o Zelensky já tinha fugido. Teve maluco, porque esse cara é maluco de fato, eu não vou falar o nome porque esse programa não dá palco para otário, mas teve maluco em site por aí que falou que o Zelensky já tinha fugido num avião. Falou literalmente isso. No segundo, terceiro dia de guerra. Zelensky já fugiu em um avião. Nada disso aconteceu, né? Então, agora a guerra da Ucrânia passa de fato a ser uma prioridade menor. E isso é um grande problema para a Ucrânia, né? Porque sem a ajuda dos Estados Unidos e da Europa, dos seus arsenais, realmente não vai haver nenhuma chance de recuperar os territórios perdidos por conta dessa invasão russa, né? Muito bem, o jornal italiano La Repubblica dá conta que a cidade de Gaza já está cercada pelo exército israelense e que os Estados Unidos aportaram ali no Mar Mediterrâneo, próximo da faixa de Gaza, um submarino nuclear. Lembrando que os Estados Unidos já têm ali o porta-aviões USS Gerald Ford, né? Que é a maior máquina de guerra já construída na história da humanidade, é o maior porta-aviões do mundo, é um negócio inacreditável, eu já vi esse porta-aviões fisicamente,
né, quando ele estava portado no fiord em Oslo, em maio, né, foi levado para os Estados Unidos para lá por conta do teatro de operações da guerra da Ucrânia, aquela coisa toda. Agora esse porta-aviões está no Mar de Gaza também, e outras potências europeias também mandaram embarcações militares para o Mar de Gaza, entre elas a Grã-Bretanha e a França. Portanto, o cerco que Gaza enfrenta hoje, o cerco militar que Gaza enfrenta hoje, é um cerco militar que, se ele fosse feito para invadir qualquer país da Europa, invadiria. Daria para invadir a Espanha com esse cerco. Eu não estou brincando, gente. O contingente de soldados que Israel mobilizou nesse cerco a Gaza é maior, atenção, do que eu vou falar aqui agora, é maior do que o contingente que a Rússia mobilizou para invadir a Ucrânia. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do tamanho da Ucrânia e o tamanho da faixa de Gaza? Na quinta-feira, essa semana, quinta ou sexta-feira, eu já vou estar de volta no nosso estúdio. Eu vou mostrar para vocês o nosso maravilhoso telão, né, na nossa tela lá. Eu vou mostrar para vocês, vou colocar o mapa da Ucrânia e o mapa da faixa de Gaza do lado. Vou fazer isso, tá bom? Fica aqui o meu compromisso. Vou pegar o mapa da Ucrânia, vou pegar o mapa da faixa de Gaza e vou colocar o número de soldados que a Rússia mobilizou para invadir a Ucrânia e o número de soldados que Israel mobilizou para cercar e invadir Gaza, para vocês terem a ideia do tamanho dessa operação de terrorismo de Estado, que é o que Israel está fazendo lá. Israel está cometendo um terrorismo de Estado em Gaza. A contagem de mortos hoje, segundo os números mais recentes, né, que estão sendo publicados no mundo todo. Claro, isso aqui é um link do jornal China Daily, que é um dos jornais publicados em língua inglesa, editados na China, né? A edição global do China Daily mostra que o cerco a Gaza e o número de mortos em Gaza, por conta dos ataques de Israel, já chega a quase 10 mil pessoas. 10 mil pessoas assassinadas, a imensa maioria de civis. E a maioria dessa imensa maioria de mulheres e crianças. Então vocês deem um nome ao que o governo de Israel e o seu exército está fazendo em Gaza. Ai, ai, não é mole não, né? Vamos lá para as eleições argentinas. Javier Milei tem 3 a 4 pontos à frente em nova pesquisa Atlas. O candidato libertário, coloca entre aspas aqui, né, ironicamente, o jornal, o site O Cafezinho, né, porque não é libertário, é um fascistoide igual ao Bolsonaro, é a mesma coisa, tá? Tem gente que no começo do surgimento do Milei, tem gente que descobriu o Milei no Twitter e ficou insistindo uma semana que o Milei não era igual ao Bolsonaro. Aí depois, né, a gente sempre é chamado de exagerado, né? Vocês são exagerados, vocês falam que é golpe contra Dilma, que é fascismo do Bolsonaro, que é genocídio da pandemia, que é tentativa de golpe do Bolsonaro. Daí, no fim das contas, nós somos exagerados, tá? Nós somos os exagerados. No fim das contas, foi um golpe contra Dilma. O Bolsonaro é um cara que alimentou e que tem ideias fascistas. Tentaram dar um golpe no 8 de janeiro e teve um genocídio na pandemia. Então veja que os exagerados, que somos nós, né? Eu, vocês, nós somos os exagerados, né? Porque tem a outra turma que eles se consideram os moderados, né? O pessoal do raciocínio lógico, né? O pessoal que não é emotivo, eles vão sempre ali na técnica, né? Eles vão tocando a bolinha de lado, eles vão sempre no joguinho técnico, né? Para essa galera, o Javier Milei, ele não é igual ao Bolsonaro. Ele era um libertário, né? Que palavra bonita. Não, porque veja bem, porque libertário tecnicamente, porque ele é a favor disso, ele é a favor daquilo, ele é a favor disso que é. Aí os fatos vão acontecendo, né? A pessoa descobre o Javier Milei no Twitter e ela não lê, ela não vai atrás. Ela não vê o histórico do cara, ela não lê perfil do cara, ela não vê entrevistas, ela não se interessa, ela vai lá e cospe o negócio no Twitter. Aí a coisa vai andando e a gente vai vendo que o Javier Milei é exatamente a mesma coisa do Bolsonaro, né? Então, se o Javier Milei é um libertário, o Bolsonaro é um libertário também.
Mas, enfim, o Milei aparece com 48,5% na nova pesquisa da Atlas Intel, contra 44,7% do peronista Sérgio Massa. Então, portanto, 48,5% contra 44,5%, tá? Essa é a fotografia da Atlas neste exato momento. A Atlas foi a pesquisa que menos errou na Argentina, porque todas as pesquisas erraram, tá? Todo mundo errou lá. No primeiro turno todo mundo errou, e no segundo turno quase todo mundo errou. A Atlas acertou que o Massa chegaria na frente do Milei, mas a diferença de porcentagem foi alta, foi muito acima de qualquer margem de erro. Então tá difícil de ler o cenário argentino, né? Não é que os institutos não estão errando porque eles querem, eles estão errando porque realmente a coisa mudou. Sempre foi difícil fazer pesquisa na Argentina, tem uma tradição de erro de pesquisa na Argentina, não é de hoje, né? É muito menos consolidado do que no Brasil, mas nesse momento, particularmente, está mais difícil. Então, na prática, é um empate técnico, né? 48-44, um empate técnico, né? Tá numa margem ali de 4%. A eleição segue muito indefinida e, claro, o Milei foi turbinado nesse segundo turno. Lembrando que quem chegou no primeiro turno na frente foi o Massa, o Milei chegou em segundo, né? Mas o Milei não ganhou o primeiro turno, não. O Milei fez mais votos nas primárias, tá bom? É confuso, mas é fácil. Nas primárias, que são votação obrigatória também. No primeiro turno, o Massa ganhou. E agora, no segundo turno, o Milei está conseguindo somar votos da Patrícia Bullrich, que também é uma candidata de extrema-direita também, né? Os dois são candidatos de extrema-direita. A Bullrich chegou em terceiro lugar, fez 20 alguma coisa, né? Fez 24% dos votos. Foi isso? A Bullrich? Não. 36, 30, isso. E aí o Milei, que fez 30, claro, está conseguindo puxar muitos votos da Bullrich, porque ali é basicamente a mesma coisa. E claro, os liberais argentinos, para não deixar a piada morrer, né? Os liberais argentinos, na falta de uma candidata que eles consideravam de direita moderada, né, liberal, que é a Patrícia Bullrich, claro, montaram no cavalo do fascismo, não há dúvida nenhuma disso, né? E já estão montados no cavalo de Javier Milei. Muito bem, pessoal. Olha só, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou pela TVT, pela TV Quirimura e pela Rádio Brasil Atual. Nós estamos encerrando a nossa rede, estamos desmobilizando a nossa rede por enquanto, mas depois a nossa rede volta para fazer o CL Notícias primeira edição, tá? É só um intervalo. Então, obrigado e até amanhã, gente. E ó, para quem seguiu até o final, sobrou muita coisa aqui. Vamos ver se tem uma coisinha aqui. Vamos ver. Tem GLO nos aeroportos, que começa hoje, né? Queria falar mais sobre isso, não vai dar tempo. Vamos lá rapidamente, então. GLO em portos e aeroportos em São Paulo e Rio de Janeiro começa a valer nessa segunda-feira. Começou a valer hoje o decreto de garantia da lei da ordem nos aeroportos e portos do Rio de Janeiro, também em São Paulo. A operação deve durar até 3 de maio de 2024. A GLO foi autorizada pelo Lula. A medida abrange os portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos, Guarulhos e Galeão são os aeroportos que serão atingidos. Esse decreto estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. E por isso estou fazendo esse decreto de GLO especificamente para os portos e para os aeroportos, que são os mais internacionais do Brasil, né? A parada é que, a partir de agora, militares poderão revistar bagagens de passageiros em aeroportos. Então, se você vai pegar voo até maio do ano que vem e topar com milicos nos aeroportos, saiba que eles estão lá por uma operação autorizada pelo governo Lula e podem revistar bagagens de passageiros, tá? Isso é uma tentativa do governo Lula de tentar conquistar os votos das pessoas indecisas ou que votaram na direita. Por quê? A pauta de segurança pública é uma pauta importante. A esquerda vem sendo acusada de não dar bola para isso, de ser defensora de bandido, e então o governo está tomando várias medidas que endurecem o que se imagina ser um combate ao crime. Qual é o grande problema disso? E a gente pode analisar ao longo da semana com mais calma. O problema é a esquerda brasileira começar a ficar com uma cara de direita. Se é que vocês me entendem, né? Tá bom?
Então é isso. Muito obrigado, gente. Ó, segunda-feira, 6 de novembro, 8 horas da manhã, está começando o ICL Notícias, primeira edição, aqui neste mesmo link. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Estaremos de volta amanhã. Um beijo para todo mundo e tchau. Você já percebeu como é grande o esforço da direita e da extrema-direita para criminalizar o MST? Você já parou para pensar por que eles querem tanto atingir esse movimento? Atacar esse movimento? Pois é, contra tudo e todos do grande capital, a gente resolveu revelar a verdade sobre o MST. Você tem interesse em conhecer essa verdade? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.